Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos ver conservação da quantidade de movimento. Veja que aqui nós temos colisões e explosões. Para entender isso, nós temos que pensar que esses eventos, colisões e explosões, são eventos muito rápidos, eles são instantâneos. Então, o intervalo de tempo em que eles ocorrem é praticamente nulo, é aproximadamente igual a zero. Então, o que eu coloquei aqui? Vamos fazer uma revisão? Primeiro, vamos revisar o que é impulso. Impulso é a força aplicada num objeto durante um certo tempo. Vamos também revisar o teorema do impulso, que tem a ver com a conservação da quantidade de movimento. Então, vamos primeiro recordar o teorema do impulso. Para fazer isso, nós vamos substituir a força aqui, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. E no lugar da aceleração, variação da velocidade no decorrer do tempo. Então, vai ficar impulso, massa, aceleração, variação da velocidade no decorrer do tempo e copia o ΔT. Veja que tem o ΔT em cima e embaixo. Então, ΔT dividido por ΔT dá 1. Como ficou? Ficou impulso é igual a massa vezes a variação da velocidade. Mas você sabe que variação é uma subtração. Velocidade final menos a inicial. Se eu fizer a distributiva, massa vezes a velocidade final, aqui, menos massa vezes a velocidade inicial. Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Como tem o F de final, vai ficar que impulso é a quantidade final menos massa vezes a velocidade inicial, que é a quantidade de movimento inicial. Bom, esse aqui é o teorema do impulso. O que o teorema do impulso fala? Que o impulso aplicado no objeto faz a sua quantidade de movimento variar. Bom, e por que eu quis revisar o teorema do impulso? Para explicar a questão da conservação da quantidade de movimento. Então vamos lá. Se colisões e explosões são eventos muito rápidos, o intervalo de tempo tende a zero. Se eu colocar zero aqui, força vezes zero dá zero. Olha ele aqui. Bom, então, se eu passar essa quantidade inicial para o lado esquerdo, ela vem positiva. No caso aqui, ele passou a quantidade final, tanto faz. O que vale a gente observar é que essas quantidades são iguais. Então, quantidade inicial é igual a quantidade final e vice-versa. Quando algo é igual, eu digo que ele se conserva. Bom, agora então nós vamos estudar os tipos de colisões. Nós temos 3 tipos. O primeiro tipo é a colisão elástica. O que quer dizer? Quando 2 objetos de mesma massa, eles se colidem e não há deformação, a gente fala que há conservação da energia cinética. Porque não há perda, já que não houve deformação. Por exemplo, bolinhas de gude, bolinhas de aço, bolas do jogo de bilhar. O segundo tipo de colisão chama-se colisão inelástica ou parcialmente elástica. Por quê? Porque vai haver uma deformação. Parte da energia cinética é transformada em deformação. Por exemplo, colisão de um carro onde amassou, quebrou. E o último, colisão completamente inelástica ou só inelástica. Nesse caso, houve também deformação, mas tem um fator a mais. Eles passam a se mover juntos após a colisão. Então, também não haverá conservação da energia cinética. Em que exemplo? Quer ver um exemplo?
Vamos supor que tá tendo tiro ao alvo e, no caso, o projétil ficou alojado dentro do bloquinho de madeira e eles passam a se mover juntos. Esse é um exemplo. Muito bem. Nesse próximo slide, nós temos um exemplo concreto. Vamos ler e tirar os dados. Interpretação do texto. Então, vamos lá. Sobre uma superfície horizontal lisa, temos duas bolinhas que se movem na mesma reta com velocidades A, 10 metros por segundo, e B, 5 metros por segundo, que nem aqui na figura. Olha a figura aqui. Após a colisão, as bolas têm velocidades V' e VB'. Então, a gente usa essas figuras, essas linhas, para explicar a questão de ser após a colisão. Suponha que as massas das bolas sejam massa de A 4 kg, massa de B 2 kg, e que a velocidade de A após a colisão é 8 metros por segundo. Agora as perguntas. Letra A, calcule a velocidade de B após a colisão. E B, a parte teórica, classifique a colisão. Nesses slides, nós vamos fazer a resolução do exemplo. Que jeito? Nós vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento. Vamos lembrar da fórmula? Quantidade de movimento, massa vezes a velocidade. Mas se é conservação, vocês concordam que é igual? A quantidade que eu tinha antes é igual à quantidade depois? Mas lembra que eu tenho um sistema formado por duas bolinhas. A bolinha A e a bolinha B antes, a bolinha A e a bolinha B depois. Então veja que para depois a gente usa as linhas. Muito bem, agora vamos aplicar a fórmula. Quantidade de movimento, massa vezes a velocidade para o A, massa vezes a velocidade para o B. E depois nós também teremos massa vezes a velocidade, só que agora com a linha para mostrar que é depois da colisão, tanto para o A quanto para o B. Agora nós vamos substituir todos os dados. Veja, massa do A, 4 kg. Velocidade que o A tinha antes da colisão, 10. Massa do B, 2. Velocidade que o B tinha antes da colisão, 5. Agora aqui, ó, depois do igual. Massa do A, 4. Qual a velocidade que a bolinha A adquire depois da colisão? 8. Massa do B, 2. Qual a velocidade que o B tem depois da colisão? Não sei. Então, eu paro por aqui, copio. Agora nós vamos fazer as contas. 4 vezes 10, 40. 2 vezes 5, 10. 40 mais 10, 50. Desse lado, 4 vezes 8, 32. Olha ele aqui. Mais 2 vezes VB'. Equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 32 para lá, subtraindo. Então, vai ficar 50 menos 32, 18. E o 2 que estava multiplicando passou dividindo. 18 dividido por 2, 9. Não esquece a unidade. Metro por segundo. Essa será a velocidade da bolinha após a colisão. Então, veja, na letra B, ele quer que a gente classifique a colisão. A colisão, ela foi inelástica ou parcialmente inelástica, por quê? Porque eles se separam e não há conservação da energia cinética. Valeu, pessoal? Nossa aula chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal do YouTube. Valeu, pessoal! Até a próxima!